A história de Billy the Kid não começa com revólveres, nem com duelos, nem com perseguições implacáveis. Ela começa como a de qualquer garoto comum, nascido em meio ao caos silencioso da miséria e das promessas quebradas do Velho Oeste. Henry McCarty, o menino que o mundo conheceria como Billy the Kid, veio ao mundo provavelmente em 1859, na cidade de Nova York, muito longe dos desertos áridos que marcariam sua vida para sempre. A data exata é incerta, como se o destino tivesse decidido que um dia esse garoto precisaria de mistério. Sua mãe, Catherine McCarty, era uma mulher simples, mas determinada a dar aos filhos uma vida melhor do que a dela. O pai. Nunca se soube ao certo, outro detalhe que o tempo apagou. Quando Billy ainda era pequeno, Catherine decidiu abandonar Nova York e seguir rumo ao oeste em busca de oportunidades. A viagem os levou primeiro ao Kansas, depois ao Novo México, onde as cidades nasciam no meio do nada. Vida dura, ruas de terra, madeira rachada e poeira dançando com o vento. Não havia glamour algum. Era um mundo onde quem sobrevivia eram os fortes, ou os rápidos. Billy cresceu nesse cenário, uma mistura de violência, fome, trabalho pesado e esperança quase sempre adiada. A infância dele foi marcada por pequenas tarefas, trabalhos em estábulos, favores a comerciantes e noites onde a família dividia o pouco que tinha. Billy era magro, franzino, mas esperto, com olhos sempre atentos e uma capacidade impressionante de aprender rápido. Era educado, simpático e tinha um sorriso tímido, o que tornava quase impossível imaginar o que ele se tornaria. A tragédia bateu à porta antes que o menino tivesse tempo de entender o mundo. Sua mãe morreu de tuberculose quando ele tinha por volta de 14 anos. A morte dela foi o ponto de ruptura, a linha invisível que separou o garoto inocente do jovem que o deserto moldaria à força. Sem proteção, sem dinheiro, sem família, Billy entrou em um tipo de sobrevivência bruta, ora pedindo comida, ora trabalhando por algumas moedas, ora se envolvendo em pequenos furtos para não morrer de fome. O primeiro crime documentado de Billy foi o roubo de roupas. Ele não estava buscando riqueza, estava buscando dignidade. Uma roupa decente, um pouco de abrigo do frio, alguma sensação de pertencimento. Por causa disso, foi preso. E foi aí que ele descobriu uma habilidade que mudaria tudo. Ele conseguia escapar com facilidade. Era rápido, magro o suficiente para passar por lugares estreitos, inteligente e ousado. Fugiu da cadeia como quem pula uma cerca, e nunca mais parou de fugir. Quando chegou ao condado de Lincoln, no Novo México, a vida de Billy tomou um rumo definitivo. O território estava tomado por tensão política, guerra econômica e uma rivalidade feroz entre xerifes, ranchos e comerciantes poderosos. Billy se envolveu com o grupo de John Tunstall, um homem que o tratou com respeito, talvez como um filho. Quando Tunstall foi assassinado em uma emboscada, Billy jurou vingança. Essa promessa o colocou no centro da guerra do condado de Lincoln, um conflito que transformou o jovem magro e educado num pistoleiro lendário. E foi aí que nasceu o Kid. Billy ficou conhecido pela velocidade absurda com que sacava o revólver. Diziam que ele era capaz de atirar com as duas mãos ao mesmo tempo, que acertava alvos em movimento como se tivesse nascido para isso. Sua fama cresceu rápido. Uns o chamavam de herói, outros de assassino. A verdade estava no meio. Billy era apenas um garoto tentando sobreviver num mundo que devorava os fracos. Ele matou para viver. Não sorria enquanto atirava. Ele carregava o peso de cada bala, mesmo que o mundo nunca percebesse. Aos 21 anos, Billy the Kid já era uma lenda viva. E como toda lenda do Velho Oeste, seu fim estava escrito nas sombras muito antes de acontecer. O xerife Pat Garrett, antigo conhecido, virou o homem encarregado de capturá-lo. Garrett conhecia Billy, sabia como ele pensava, sabia que ele nunca desistiria. Foi uma caçada silenciosa, cheia de noites sem dormir, passos lentos e o inevitável cheiro da morte. Billy foi surpreendido na escuridão, em Fort Sumner. O xerife entrou discretamente, encontrou Billy desarmado e, sem aviso, atirou. Billy the Kid morreu com apenas 21 anos.
A verdadeira tragédia não está em sua morte. Está no fato de que ele viveu apenas metade do que poderia ter vivido. Um garoto sem pai, sem lar, sem oportunidades, jogado nas mãos de um oeste violento. Se Billy tivesse nascido em outra época, seria lembrado como um rapaz carismático, inteligente, talentoso. Mas no Velho Oeste, a vida escolhe seus heróis e vilões, sem perguntar quem eles realmente são. Billy virou mito, um símbolo de rebeldia, velocidade e destino quebrado. Um ícone do Oeste que até hoje desperta fascínio. O garoto que poderia ter sido tudo, mas que o mundo transformou no fora da lei mais temido da história. Mas a história não termina aqui. Porque no mesmo território selvagem onde Billy escreveu seu nome com pólvora e poeira, outro homem estava se tornando uma lenda. Um pistoleiro maior, mais velho, mais forte e temido por muitos. Um homem conhecido pelas cicatrizes no rosto, pelo bigode espesso e pela força brutal. O nome dele era Buffalo Bill, um caçador implacável, um inimigo formidável. Um homem cuja vida mistura verdade, mito, violência e glória. A rivalidade entre Buffalo Bill e tantos outros pistoleiros ajudou a moldar a imagem do Velho Oeste. E no próximo vídeo você vai conhecer toda a verdade por trás de um dos nomes mais lendários da história americana, desde sua ascensão brutal até os feitos mais inacreditáveis que ninguém jamais contou. Deixa o like e se inscreve no canal.